Eu acho que está razoavelmente claro aí qual é o assunto da lição de hoje, né? Não há dúvida. Nós estamos começando agora aqui na EBD uma nova série, a série de lições sobre os livros proféticos. Por isso que está essa indicação ali. Agora, há o seguinte, a palavra profeta, profecia e tal, é uma coisa com que a gente está muito acostumado e que volta e meia aparece, fala-se no assunto e tal, mas se nos perguntarmos uma vez, afinal das contas, um profeta é o quê? Será que nós sabemos? Profetas são o quê? Essa é a pergunta. A ideia popular por aí a gente conhece, né? Pro povão por aí, profeta é alguém que prevê o futuro. Bom, é verdade também, mas está longe de ser só isso. Então nós não podemos vincular o profeta a isso. A primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 20 e se refere a Abraão. É aquela história em que um rei vizinho lá de onde ele morava gostou da Sara, da esposa do Abraão, e a puxou lá para a corte dele e tal. E Deus então falou com esse homem e disse para ele: devolve essa mulher para o Abraão. E esse Abraão é profeta e ele vai interceder em seu favor para que não te aconteça alguma coisa pior. Então essa é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia. Depois, até que essa ideia, esse termo, esse conceito fique mais divulgado e comum, demora. Lá no tempo dos reis de Judá e Israel e tal, aí havia bastante desses profetas. Mas antes deles, houve uma outra categoria de pessoas que Deus instituiu entre o povo de Israel e que é bom a gente dar uma olhada antes. Então, esses antes são os sacerdotes. O que tem sacerdote a ver com profeta? Bom, o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém que representa o homem diante de Deus. Deus não, no tempo do Antigo Testamento, Deus não deu a liberdade ao homem de simplesmente ir falar com ele e tal. Precisava de um intermediário. Consagrado especialmente para esse fim, obedecendo a toda uma série de regras e tal. E isto eram então os sacerdotes. Hoje é diferente. Depois que Jesus veio, ele se tornou o grande mediador e sacerdote, e por baixo dele, na vida cristã, todos nós somos sacerdotes, podemos nos dirigir por meio de Jesus diretamente a Deus. Então, não precisamos mais dessa instituição. Mas eles, no Antigo Testamento havia isso. E o primeiro, de projeção, o sacerdote foi Arão, o irmão de Moisés, né, que com ele se instituiu essa classe de pessoas. E aí os filhos dele, os parentes dele, a tribo de Levi, continuou a exercer essa função. Então, o que é um sacerdote? Um sacerdote é um homem, é alguém que representa o homem diante de Deus, que fala com Deus. Você, pensando agora no Antigo Testamento, você precisa alguma coisa, tratar de alguma coisa com Deus, fala com o sacerdote, que ele é o intermediário. Ele é o que fala com Deus e vai cuidar do seu assunto. Hoje, como eu disse, nós estamos livres para fazer isso diretamente. Mas
a função do sacerdote é esta. Muito bem. O que tem isso a ver com o profeta? O profeta é, de certo modo, o contrário do sacerdote. Enquanto o sacerdote representa o homem diante de Deus, o profeta representa Deus diante dos homens. Ele chega para a população, chega para a humanidade e diz aquela famosa frase que aparece N vezes na Bíblia: assim diz o Senhor. Então vem o recado de Deus para o homem sobre o que ele deve fazer, sobre o que vai acontecer. Deus é alguém que fala com o homem em nome de Deus. Então, esses são os profetas. E aí houve muitos deles, e nós, nos próximos estudos, vamos tratar alguma coisa sobre isso. Para fazer essa introdução, nós vamos escolher um deles e conversar um pouco mais sobre ele. Esse um é o profeta Isaías. Para muitos, Isaías aparece como o profeta. Falou profeta, falou Isaías. Né? É aquele em quem a gente pensa primeiro. Por quê? O que esse Isaías tem de tão especial como profeta? Bom, há várias razões para isso. O livro de Isaías é o primeiro dos livros proféticos na Bíblia. Em toda a sequência dos 16 livros proféticos do Antigo Testamento, na verdade tem 17 lá dentro, mas um deles é o Lamentações, que é um anexo de Jeremias, na verdade. Então, diferentes, são 16. O Isaías é o primeiro deles. Então é normal que você abre a Bíblia e diz, bom, vamos ver aí os livros proféticos, e bate o olho e dá de cara primeiro com Isaías. Normal que ele tenha um destaque. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que Isaías é um livro de grande porte. Ele é grandão. A primeira impressão que a gente tem quando olha para aquele, a gente diz, epa, é o maior deles. Tem 66 capítulos, mais do que qualquer outro livro. Mas se você olhar com atenção, você vai ver que ele não é o maior, não. O maior é Jeremias. Jeremias só tem 52 capítulos, mas eles são bem mais longos que os de Isaías. Mas, em todo caso, é um livro grande. Então tem volume, tem matéria, tem muita coisa lá dentro, e isso naturalmente chama a atenção e também leva a gente a consultar esse livro de Isaías toda hora para uma porção de coisas, porque ele tem muitos assuntos diferentes de que ele trata. Né? Então essa é outra razão. A outra razão é que o ministério do Isaías, a atividade dele como profeta foi muito longa. Então, quem trabalha por muitos anos com uma coisa acaba ficando conhecido, acaba chamando a atenção, tem muita coisa a oferecer e tal. Todo o ministério de Isaías, a gente não sabe exatamente quando começou nem quando terminou, não tem assim um dado preciso a respeito, mas foi alguma coisa entre 50 e 60 anos. Não é pouco tempo, né? Em que ele atuou, agiu, fez uma porção de coisas, e por isso, então, isso contribuiu também para que Isaías fosse assim mais conhecido. Outra coisa é que as mensagens dele, que ele transmite, são muito variadas, ele trata de uma porção de assuntos diferentes, e são também atuais para nós. Há muita coisa que nós lemos aí que diz, puxa vida, isso aí tem a ver comigo. Então, isso aumenta a importância dele. Um contraste com isso, talvez a gente poderia citar, sei lá, Obadias. Obadias é um profeta pequeno, de um capítulo só, ele praticamente só tem um assunto, que é condenar uma nação, se não me engano é Edom. E é isso. Então você diz, bom, tá, legal, e eu com isso? Tá.
Isaías não, Isaías realmente tem muitas mensagens que se referem também diretamente à nossa vida e por isso elas nos interessam assim. Outra razão por que Isaías é interessante é que ele tem relatos históricos. Ele não é só pregação, ele não é só dissertação, ensino. Ele conta histórias, algumas. E ler histórias, para qualquer pessoa, normalmente é mais interessante do que ficar lendo ensinamentos, né? Então aquilo também torna ele mais atraente, torna ele mais interessante para nós. Nós vamos dar uma olhada depois, alguma coisa a respeito disso. Ok, só que Isaías não é o único, né? Ele tem todas essas características que nos dizem, eu quero saber alguma coisa sobre profetas. Bom, o Isaías deve ter alguma coisa para me dizer a respeito disso. Vamos lá no Isaías. Mas existem outros, e alguns deles muito importantes. Eu vou citar dois aqui que são assim destacados entre os outros. Um deles é Elias. Elias, a gente sabe, ele foi elevado ao céu, ele não morreu, quer dizer, é realmente para Deus fazer isso com uma pessoa, porque essa pessoa deve ser importante. E ele realizou obras e trouxe mensagens e tal que realmente são muito importantes. E os judeus continuaram a se lembrar de Elias ao longo dos séculos, e Elias ainda vai voltar, e Elias é um grande modelo. Mas ele não escreveu nada. Enquanto em Isaías nós temos esse livro de grande porte, e de outros também, Elias não escreveu nada. Então, quando alguém escreve e documenta as coisas, isso ajuda a gente a lembrar, né? O Isaías depende da memória de todos. Isso é uma coisa que faz com que ele pode às vezes ser esquecido, embora a importância dele seja grande e ele merece ser lembrado. Então, Elias é um desses muito importantes, tanto que nós temos o relato da transfiguração de Jesus, onde aparecem para eles Moisés, sim, o grande chefe de Israel com a instituição da lei, e Elias. Por que Elias? Bom, não sei, mas porque era importante, sem dúvida nenhuma, né? Quem mais? Daniel chama a atenção também mais do que muitos outros por essas duas razões. O livro, em grande parte, é histórico, conta eventos que foram acontecendo ao longo da vida de Daniel, e história sempre é uma coisa que a gente lembra com mais facilidade, né? É mais interessante. Então, o Daniel se torna interessante em parte por causa disso, porque ele conta histórias, e são umas histórias, não é historinhas quaisquer, né? São muito importantes. Lembrando só duas delas, aquela dos amigos dele jogados na fornalha lá do Nabucodonosor, e aquele episódio todo, e depois o episódio em que jogam o Daniel na cova dos leões. Nos dois casos eles são salvos. Então, são assim aventuras, são histórias que chamam a atenção, coisa boa para contar para criança, né? Tá? Então Daniel em grande parte é lembrado por isso, mas ele também é escatológico. Essa palavrinha é danada, né? Escatológico significa o quê? Significa aquilo que se refere ao fim dos tempos, ao final de toda a história. E Daniel trata muito disso. Então o pessoal que se especializa nessa matéria cita Daniel direto, uma atrás da outra. São dois livros preferidos de quem gosta de escatologia, é Daniel e Apocalipse, né? Ele trata muito desse assunto, que é específico, é importante,
E ele fala disso mais do que os outros todos. Então é interessante por causa disso, Daniel. E finalmente, um outro profeta importante, segue aí, por favor, isso, é João Batista. À primeira vista a gente não lembra, quando pensa em profeta, pensa no Antigo Testamento, né? E agora, de repente, aparece no Novo Testamento. Mas João Batista é realmente o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele faz a transição entre o Antigo e o Novo, né? E ele anuncia a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus. Ele encerra toda essa fase e, por causa disso, João Batista é um personagem realmente muito importante. Jesus disse: não há ninguém maior no mundo do que João Batista, né? Bom, então, esses são alguns exemplos de outros profetas que existem e o que eles fazem e por que isso é importante para nós, interessante. E voltamos agora para o Isaías, que é o personagem que nós queremos olhar um pouco mais de perto hoje, para ver o que é que temos a comentar sobre ele. Algumas características aí do ministério de Isaías. O que ele fez, como ele fez, quando ele fez. Ele agiu no reino de Judá. Vocês vão lembrar que o reino de Israel, a certa altura, foi dividido, depois de Salomão foi dividido em dois, né? O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. E o Isaías atuou em Judá. Tá? Esse era o local, a região onde ele trabalhou. E ficou lá, como eu já disse, uns 50 ou 60 anos, mais ou menos, realizando o ministério dele. Isto ocorreu durante o reinado de 5 reis de Judá. Também não é pouca coisa, né? Nós vamos dar uma olhadinha rápida daqui a pouco sobre as pessoas desses reis aí. Uzias, que também é chamado em outras passagens de Azarias, é o mesmo, né? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. O período dele, agora em calendário, é esse que está aí, mais ou menos. A gente não tem uma data assim rigorosa, né? Isso não se registrava naquele tempo. Mas mais ou menos de 740 até 687 a.C. Isso dá aqui 53 anos por esse cálculo. É por aí, mais ou menos, né? Durante esse tempo aconteceu uma porção de coisas, nós vamos ver um pouquinho disso também, mas vamos ver ainda mais alguma coisa sobre quem era esse Isaías. O seguinte, por favor, pode pular esse. Aí, quem era e pode logo seguir. A Bíblia diz que ele era filho de Amós, e isso eu só estou citando aí para avisar que, por favor, não confundam esse Amós com o profeta Amós. Não tem nada a ver. Tá? Mas a Bíblia cita e identifica ele dessa forma e é bom a gente ter isso na cabeça também. Filho de Amós, nós não conhecemos o ano em que ele nasceu e também não o ano em que ele morreu. Aqueles anos que eu indiquei aí, como eu disse, são uma estimativa mais ou menos, né? Mas é por aí. Mas nós sabemos quais foram os reis de Judá sob os quais ele trabalhou. E eu já dei agora há pouco essa lista desses reis para vocês e nós vamos voltar ao assunto. Então esse é o ambiente em que o profeta Isaías atuou. Aqui estão, seguinte, por favor. Isso. Aí estão estes reis.
vamos dar uma olhadinha rápida nessa lista, alguma coisinha que a gente possa dizer. Eles não são assim tão essenciais, mas ajuda a entender o ambiente. Amazias provavelmente ainda é anterior a Isaías. É provável que Isaías tenha nascido logo depois de Amazias, ou talvez até nasceu durante o reinado de Amazias. Mas ele tinha que crescer primeiro para começar a trabalhar, né? Então, isso a gente não sabe. Em todo caso, Amazias é um marco zero, assim, para a vida de Isaías. O sucessor dele foi Uzias, que também é chamado de Azarias. Esse, em relação a Isaías, é muito importante, porque é durante o reinado dele que Isaías teve aquela famosa visão, que a passagem em Isaías capítulo 6, que muita gente até sabe de cor, eu não vou saber ela de cor, mas pelo menos o comecinho eu sei. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, etc. Né? Uma visão que Isaías teve de Deus, em que ele se assustou porque disse, eu vi Deus, ver Deus é proibido, eu vou morrer. Mas como Deus mesmo se manifestou a ele, tomou a iniciativa, e Deus também providenciou para que o Isaías não morresse por causa daquilo, mas porque Deus tinha um assunto importante para tratar com ele. Né? Em todo caso, essa visão de Isaías, da qual resultou uma porção de coisas que Isaías fez depois, é importante. Isso aconteceu durante esse reinado de Uzias. O sucessor de Uzias foi Jotão. Sobre Jotão, não há muita coisa a comentar ali. Ele é mais mencionado para se saber quem é e tal. Mas uma coisa historicamente interessante, importante para a gente se situar, é que durante o reinado de Jotão, o outro reino, o reino do norte, Israel, acabou. Foi invadido pelos assírios e eles acabaram com aquilo, liquidaram o último rei de lá e o reino de Israel, o reino do norte, simplesmente deixou de existir. Isso aconteceu durante o reinado de Jotão. Talvez uma observaçãozinha à margem, que à primeira vista a gente pensa, puxa vida, então todas aquelas 10 tribos do Reino do Norte, porque no Reino do Sul havia 2 delas, Judá e Benjamim, não existem mais, sumiram completamente? Não é bem assim. Sempre houve algum intercâmbio, sempre houve pessoas das outras tribos de Israel que também foram morar lá no sul, no reino de Judá, de modo que restos dessas tribos foram preservados. Se vocês olharem no Novo Testamento, vocês vão encontrar lá no começo do Evangelho de Lucas, quando José e Maria levaram Jesus para o templo, aparece lá uma mulher, uma profetisa chamada Ana, e aí diz de qual tribo ela era, se eu estou bem lembrado, era de Simeão, ou seja, de uma das outras tribos. Então havia gente de lá. Aliás, curiosidade também, o pastor Robert Schmidt, foi pastor aqui da igreja durante anos, ele mexia muito com essa história de Israel. Ele gostava de intercâmbio com os judeus e conversava, se interessava muito pelo assunto e tal coisa. E ele contou uma vez que encontrou um deles lá, com quem ele conversou, que disse claramente para ele, olha, eu sou da tribo, só que eu agora não vou lembrar qual era a tribo, mas era uma das tribos do norte. Ele sabia que ele era daquela tribo. Então isso sobreviveu até hoje. Bom, ok, isso é a margem. Outro rei, seguinte, o sucessor de Jotão é Acás. Acás
Agora deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Vocês reparem que esses nomes desses reis que estão aí estão em duas cores diferentes, né? Tem uns avermelhados ali e os amarelos. A diferença entre eles é que aqueles avermelhados são reis que a Bíblia elogia. A Bíblia diz que ele foi um bom rei, que seguiu, foi fiel a Deus, seguiu os mandamentos, etc. e tal. E os amarelos, não. Os amarelos foram infiéis, foram reis que a Bíblia critica muito, que não servem de exemplo para nós. Mas o Acaz, pois é, o Acaz foi um desses amarelos, né? Que fez uma porção de coisas aí, trouxe paganismo para dentro do Templo de Jerusalém e fez uma porção de estrago. Agora é interessante o seguinte, teve uma resposta que ele deu para o profeta Isaías, que a gente lê e diz, que significa essa resposta do Acaz? Aquilo é uma atitude de humildade dele ou é hipocrisia? Não dá para a gente saber, não está explicado. Porque Deus mandou um recado para o Acaz, por meio de Isaías, e diz, peça um sinal a Deus para aquilo que que te preocupa, né? Peça um sinal a Deus. Veja, é um recado de Deus para ele. Resposta dele, eu pedir sinal? Eu não. Imagina se eu vou pedir um sinal para Deus. O que é isso? Não vou fazer isso, não. Isso era reverência, era respeito por Deus? Ou era falso? Sei lá. Em todo caso, ele não pediu o sinal. E Deus, então, deu outra resposta para ele. Diz, bom, já que você não pede o sinal, eu vou dar um sinal. E aí vem aquela famosa passagem que eu confesso que para mim eu tenho dificuldade em entender, em encaixar aquilo. Vou lhe dar um sinal. O sinal é esse. A virgem conceberá e terá um filho e seu nome será Emanuel. Bom, aquilo foi 700 e tanto antes de Cristo. O recado foi dado para o Acaz, para o rei da época. Mas o cumprimento desse sinal se deu com Jesus, 700 e tantos anos depois. E o evangelista que relata isso diz, com isso se cumpriu a profecia de que a Virgem conceberia, etc. e tal. Então eu confesso que eu não sei bem como lidar com isso, porque aquilo foi dado para o Acaz, um sinal para ele, mas não se cumpriu na época dele, não sei. Alguém mais entendido talvez tenha que me explicar isso uma vez. Mas há essa profecia que foi atribuída depois a Maria e Jesus, e que é importante. Isso para Acaz, para um camarada que não estava nem aí para Deus. Interessante, né? O outro é Ezequias. Ezequias é um dos dois, pode-se chamar, melhores reis de Judá, que se destaca. O outro não aparece aqui na lista porque ele veio mais tarde um pouco, é Josias. Mas ele não está aí, porque não é do tempo de Isaías. Ezequias foi realmente um homem piedoso, um homem que se dedicou a Deus e recebeu via Isaías mensagens importantes da parte de Deus. E a primeira são dois episódios importantes com Ezequias. Uma é a vitória sobre a Assíria. Os assírios, potência vizinha que tinha acabado de destruir o Reino do Norte, disse, bom, agora é a vez dos outros lá embaixo, no sul, vamos lá. E lá foram eles, cercaram Jerusalém e mandaram um recado para Ezequias e diz, olha, acabou, viu? Renda-se porque a coisa não vai continuar. Mandaram uma carta para ele. E Ezequias pegou essa carta, foi para o templo, estendeu diante de Deus e
se humilhou diante de Deus e pediu socorro contra aquilo. Ele recebeu o recado de Isaías. Deus mandou Isaías falar com ele, diz, olha, não se preocupe, porque os assírios não vão entrar aqui. Fica tranquilo, você está guardado. E foi o que aconteceu. A Bíblia continua contando que o rei assírio, Senaqueribe, recebeu uma notícia de algum outro cenário de guerra em outro lugar, e ele tratou de ir para lá e foi todo mundo embora e acabou o cerco. Não aconteceu mais nada. E o Senaqueribe, o rei assírio, pouco depois foi lá para o templo pagão dele e os próprios filhos assassinaram o homem. Então esse foi o primeiro episódio assim marcante do Ezequias. O outro foi a doença dele. Ele ficou doente, gravemente doente, e também agora chorou aí diante de Deus, puxa vida, me cura, eu não quero morrer. E Deus até tinha mandado um recado para ele, pelo Isaías também, disse, olha, arruma a tua casa, põe as coisas em ordem, porque você vai morrer. E o Ezequias, eu não quero. Aí Deus resolveu atender também a esse pedido do Ezequias. Disse, tá bom, eu vou te atender. Você vai ganhar mais 15 anos de vida e vai em frente. Agora, o interessante disso é que a gente lê hoje a história, tempo depois, em que a gente olha para trás e vê o que aconteceu e o que o Ezequias não podia saber, e percebe que não sei se esses 15 anos a mais de vida dele foram realmente uma bênção tão grande. Mas deixa eu só mencionar rapidamente ainda. Esta é a última citação de Isaías. A Bíblia não fala mais nada dele, da vida dele depois disso. Tá, encerra ali. Com esse recado que ele deu, para mais um recado que ele deu. Nesses 15 anos de vida que ele ganhou de brinde, aconteceram duas coisas. Uma, ele recebeu uma visita dos babilônios, de representantes do governo babilônico, que era a nova potência que acabou com a Assíria e agora tomou conta do mundo, né? Foram visitá-lo para lhe dar os parabéns pela sua cura, porque ele se recuperou, que bom, legal, tal, vamos fazer amizade, etc. E o Ezequias ficou empolgado com aquilo. Com todas as virtudes que ele tem, mas ele ficou orgulhoso. Ficou empolgado com aquilo e mostrou tudo que havia lá em Jerusalém para eles. Mostrou as riquezas que ele tinha, mostrou, enfim, o que havia para mostrar de bom. E despediu os camaradas. E o Isaías foi lá depois conversar com ele e disse, o que esses camaradas vieram aqui fazer? Eles vieram me visitar e tal, me parabenizar porque eu sarei e tal. E o que você fez? Eu mostrei para eles tudo, né? Mostrou tudo. Isto que você mostrou vai se perder tudo. Você não devia ter feito isso. Mas fez. E agora para nós é muito fácil criticar o Ezequias, né? Olha só o que o cara aprontou, né? Eu me pergunto quantas vezes nós não aprontamos coisas parecidas, né? Então é bom a gente ficar de olho e tirar uma lição disso. Bom, isso foi uma coisa que aconteceu nesses 15 anos. A outra foi o seguinte, depois que o Ezequias morreu, o sucessor dele foi o filho dele chamado Manassés. Esse Manassés, quando assumiu o reinado, tinha 12 anos de idade. Ou seja, ele nasceu durante aqueles 15 anos adicionais que o Ezequias ganhou. E esse Manassés foi provavelmente o pior rei que Judá teve. Ele foi um idólatra, fez um estrago muito grande. Pois é, se o Ezequias não tivesse ganho os 15 anos,
o Manassés não existiria simplesmente, né? Então, são coisas que fazem a gente pensar e dizer, puxa vida, como é que eu mexo com isso? Tá? Interessante é que esse Manassés realmente ele foi péssimo, mas vamos ser justos. A Bíblia também conta que no fim de todo esse período ele se arrependeu e acabou até terminando bem o reinado dele. Mas isso foi só um pedacinho final, né? A maior parte do reinado dele, que durou mais de 50 anos, foi muito ruim. E é provável que Isaías tenha morrido durante o reinado de Manassés. A Bíblia não diz nada sobre isso, não informa nada, mas como ele não é mais mencionado depois, o Isaías, o provável é isso. E existe uma tradição entre os judeus, e essas tradições não são Bíblia, não são palavra de Deus e tal, mas não são necessariamente erradas. Não, elas têm o seu fundamento também e tal. Essa tradição diz que o Isaías, no tempo de Manassés, foi perseguido, estavam atrás dele, porque o Manassés não gostava dele, é claro, e que ele fugiu e se escondeu dentro de uma árvore oca. Mas eles descobriram onde ele estava, foram lá, derrubaram a árvore e serraram a árvore no meio com o Isaías dentro. Com o que, obviamente, ele morreu, né? Na carta aos Hebreus, nós temos no capítulo 11, aquele capítulo dos heróis da fé, em que enumera uma porção de nomes de pessoas especiais do Antigo Testamento, fala de que alguns deles foram perseguidos, sofreram e tal e coisa, foram cerrados ao meio, diz aí em Hebreus. Não menciona o nome de Isaías. Não precisa ter sido Isaías, mas pode ter sido. Tá? Então, há essas informações um pouco vagas e tal, mas juntando as pecinhas, acabam fazendo algum sentido. Não transformar isso em doutrina da igreja, por favor. Mas ajuda a gente a entender um pouco melhor a história. Então, esse é o contexto histórico da vida de Isaías. Agora, eu estou falando um monte de coisas e depois a gente precisa ver um pouquinho como é que a gente faz para lembrar disso. Quem era o Isaías? Continuando, vimos essas partes que estão em letra menor aí. Segundo a tradição fora da Bíblia, também a Bíblia não informa sobre isso, ele pertencia a alguma família importante de Judá. Ele não era um Zé Ninguém qualquer. Ele era alguém realmente que representava. Ao contrário, por exemplo, de Amós, não o pai dele, o profeta Amós, que quando chamaram ele de profeta, ele disse, profeta? Peraí, eu não sou profeta não, eu sou agricultor, eu sou plantador e criador de gado, eu não sou nada disso. Ele era um homem simples, mas que Deus chamou como profeta. Isaías já tinha humanamente uma base importante dentro do povo. Isso é informação fora da Bíblia, né? Seguinte, Isaías era casado e tinha pelo menos 2 filhos. Nós sabemos que ele tinha pelo menos 2 filhos, porque esses 2 são mencionados e se cita inclusive o nome deles. São uns nomes bem esquisitos, aí eu coloquei aí, né? Sear-Jazube, que significa um remanescente voltará, é uma promessa que Isaías recebeu a respeito do povo de Judá. E o outro, com esse nome, Maer-Salal-Hasbast, rouba logo, saque apressado, tem a ver com os assaltos que o povo judeu sofreria dos babilônios por causa da infidelidade deles e tal. É muito estranho esses nomes. Provavelmente para o ouvido dos judeus não fossem tão estranhos como para nós, eu não sei. Mas em todo caso, esses nomes Deus determinou. Chame o seu filho assim.
né? E ele fez isso. Uma curiosidade interessante, que é só realmente curiosidadezinha, quando a Bíblia fala do nascimento do segundo filho dele, ele fala da esposa do Isaías. E essa esposa ali é chamada de profetisa. Interessante. Não sei se ela exerceu alguma atividade ou foi só porque era a esposa do profeta. Não sei, mas a Bíblia chama de profetisa a esposa dele. Bom, ok, essa era a família dele. Agora, alguma coisa sobre a atuação dele, a visão que ele teve e o chamado. Essa visão, como eu já comentei agora há pouco, é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, né? E ela se liga uma tarefa, uma incumbência que Isaías recebeu da parte de Deus. Vá e proclame ao povo as coisas que vão acontecer e tal. Então, Deus deu a ele uma tarefa a partir dali, até porque Deus, naquela hora da visão, fez uma pergunta, diz, quem é que nós vamos enviar? E o Isaías levantou a mão e disse, olha, eu estou aí, pode me enviar, eu vou. E Deus disse, tá, então vai. Então vai e passe este recado que está aí, vocês podem conferir na Bíblia, né? Alguns destaques. Destaques dessa visão que ele teve. Primeiro, a santidade de Deus. Então, essa visão, primeiro, deu aquele susto nele, aquela impressão de, nossa, que coisa, eu vi Deus. Quem sou eu para ver Deus? Né? Então, foi uma coisa impressionante e mostrou para ele quem Deus é. Que aquilo não é uma brincadeirinha qualquer. Depois, a purificação, porque ele ficou assustado, né? Ele teve essa visão e diz, agora eu vou morrer, imagina, eu ver Deus, não pode. Nós temos outros exemplos na Bíblia de pessoas que viram ou queriam ver Deus e não puderam. Moisés foi um deles, e Deus disse para ele, olha, faz o seguinte, vira a cara para lá, eu vou passar por você, você vai me ver pelas costas, mas só, homem nenhum pode me ver e sobreviver. E há outras passagens que lembram isso. E ele levou esse susto, mas Deus então diz, não, fica tranquilo, mandou um serafim ali para fazer um ritual com ele, com uma brasa do altar, para purificá-lo e diz, agora fica tranquilo que você não vai morrer. Né? Isso é uma característica dessa mensagem. A outra ainda importante é a disposição de Isaías, a reação do Isaías. Ele diz, bom, então eu estou às ordens. Precisa alguém para trabalhar? Pode contar comigo, eu estou à disposição. Foi uma reação dele, que é uma liçãozinha para nós, né? Essa disponibilidade de servir a Deus. E a outra foi a mensagem que ele recebeu, que eu não vou estender aqui agora, era uma mensagem com até ameaças ao povo, por causa da impiedade deles e tal coisa, mas enfim, era uma mensagem de Deus para o povo que o Isaías então deveria transmitir. Agora, pensa um pouquinho, esses 4 destaques aí, quantas aulas de EBD nós precisaríamos para analisar isso aí? Né? Dá para escrever um livrão a respeito desse assunto. E nós não temos condições de cuidar disso hoje. Agora vocês vão dizer, tá tirando o corpo fora, né? Tá, mas é que o relógio também anda. Né? Então, nós não vamos poder tratar desses detalhes, mas que vale a pena examinar isso com mais detalhe, vale. Então, fica aí um desafiozinho para vocês. Peguem essa passagem uma vez, olhem com atenção para ela e procurem tirar
lições dela para a sua própria vida. Outro assunto, outra característica do ministério do Isaías: censuras, advertências e promessas, recados de diversos tipos ao povo de Israel. Muita advertência, muita censura. Vocês estão indo mal, vocês não devem agir assim, vocês vão ser punidos, tá? Mas também promessas grandiosas a respeito de Jesus, né? Tudo isso está lá dentro do Isaías. Entre essas censuras, há uma porção, uma lista longa de ameaças, de censuras, não a ajudar o Israel, e sim aos povos vizinhos. Vai acontecer tal e tal desgraça com vocês. Podem conferir ali que a lista é grande. Ali, em detalhe, o que aparece, vê o seguinte aí: a rebeldia de Israel, que vocês viram aí vários reis aí que não eram fiéis, né? Viviam se afastando de Deus, viviam indo atrás de ídolos, tal coisa, e o Isaías criticando e alertando sobre essa rebeldia. Outra coisa, uma falsa religiosidade. O pessoal se comportava, não, mas nós frequentamos o templo, nós cumprimos rituais e tal, e coisa, esquece, não é por aí. Mais ou menos a mesma coisa que Jesus teve que dizer para os fariseus depois, né? Muito parecido. Outra coisa, promessa que haveria um restabelecimento de Israel. E aí, nós hoje podemos acompanhar a coisa abrindo o jornal de cada dia e tentar entender o que se passa, porque houve já um começo dessa restauração de Israel. Aliás, já houve lá bem antes de Cristo também, porque o reino todo foi destruído ficou 70 anos na Babilônia e depois teve chance de voltar. Já foi um começo de restauração. Mas depois, com os romanos, a coisa aí acabou de vez. Espalhou os judeus pelo mundo todo. Mas aquela promessa continua. E nós sabemos que fazem agora quantos 76 anos desde que o Estado de Israel foi restaurado. Está aí. Agora está essa briga deles lá com o Irã, que humanamente a gente não tem ideia como é que vai acabar, mas faz parte daquilo que a Bíblia diz. E aí vale a pena a gente prestar atenção no que se passa ali. Tem que tomar cuidado para não dar uma de sabido agora. Tá vendo? Eu sei exatamente o que está acontecendo ali. Né? Isso já a Bíblia já previu, e começar a tirar detalhes da Bíblia que não estão bem escritos ali, e dizer, eu sei tudo, amanhã vai ser diferente e você vai ter que se esconder porque deu vexame. Né? Então, cuidado com isso. Mas que a gente deve prestar atenção nessas coisas que vão se passando, sim. Porque parece que faz parte realmente dessas profecias de restabelecimento. Finalmente, mais um julgamento de Israel e dos povos no chamado Dia do Senhor, aquele grande dia do julgamento em que Deus vai encerrar essa história e começar uma coisa nova com a humanidade. Né? Isso também faz parte de Isaías. Então veja quanta coisa aí que esse livro contém e que requer da gente uma pesquisa assim lenta e cuidadosa, tal, porque ele não segue assim uma sequência bonitinha. Uma vez uma coisa aqui, outra lá, ele pula, vai, volta e tal, coisa. Dá trabalho para a gente realmente decifrar tudo aquilo que está lá. Mas aqui tem um bocado de assunto para nós também, ali tem. Mais uma renovação com esse julgamento,
Restabelecimento, renovação, mais ou menos a mesma coisa, que Deus vai renovar o pacto dele com Israel. Outro tema que existe no livro de Isaías é adoração. Indicações, instruções para nós adorarmos a Deus, para nós cultivarmos o nosso contato com Deus e nos submetermos a Ele. Isso aparece em várias passagens, estão indicadas ali e fazem parte da vida também naquele tempo do israelita, hoje do cristão, né, que quer viver com Deus. Depois há as promessas de restauração do templo, que aconteceu, embora ele também tenha sido destruído de novo, fim daquelas guerras todas, o renovo do Senhor, que não está assim explicado o que é, mas o renovo entende-se um broto novo de uma planta, né? E que, do ponto de vista cristão, costuma ser atribuído a Jesus, né? O renovo, o remanescente de Israel, uma história, uma ideia que passa por toda essa história, com todo o julgamento de Israel, com tudo que aconteceu, com toda a desgraça que houve, com toda a dispersão que houve deles pelo mundo inteiro, com o holocausto dos nazistas, que quase acabou com eles, com as intenções do Irã hoje de acabar com eles completamente. Há sempre essa promessa na Bíblia, em vários lugares. Há um resto que vai escapar. Israel não vai acabar. Haverá um resto, não todo mundo, mas pelo qual Israel vai continuar existindo. Dentro dessa promessa estão aquelas umas pessoas isoladas que eu comentei, que são das 10 tribos que se acabaram, estão aí até hoje, né? Então, essa promessa é importante. Isso é citado no Novo Testamento, Paulo fala disso em Romanos. Episódios históricos que são contados dentro do livro de Isaías. Um deles é Acás, com aquela profecia sobre a Virgem, já citamos. Outros são os episódios com Ezequias, também já comentamos, isso aí só está como resumo agora para lembrar, né? O livro de Isaías conta história também. E essas histórias vocês vão encontrar na Bíblia também em outro lugar, em crônicas. Então, existem versões paralelas dessas histórias. Tá, e agora sim, agora vem o último aí. Profecias messiânicas. Isaías faz profecias a respeito do Messias, do Salvador do mundo, de Jesus. Essas profecias são a respeito do Príncipe da Paz. Esse capítulo 9 é um daqueles que também muita gente sabe de cor, né? Sobre o qual também se fez já um bocado de música. Se vocês pegarem o Messias de Handel, vão encontrar muito texto daquilo lá, né? Sobre o Príncipe da Paz. O ramo de Jessé, o tal do renovo, que vai brotar da família de Jessé ou de Davi, né? Um consolo para o povo de Deus, capítulo 40, outro capítulo famoso de Isaías, daqueles que se costuma decorar. Consolai o meu povo. E a grande profecia sobre o servo do Senhor, capítulo 42 e os capítulos 52 e 53, que falam sobre o servo sofredor, preveem assim, de forma praticamente literal, a morte de Jesus na cruz, né? É impressionante aquele texto. Ele mostra um retrato de Jesus 700 anos antes. Esse texto é fundamental, é muito importante. Mas é bom lembrar isso, serve como um empurrãozinho inicial para conversar sobre profetas e profecias. E o Isaías merece um estudo mais profundo. Agora, o que vai acontecer nas próximas aulas eu não sei, porque não é comigo.
Aí vamos ver o que vem aí, né? Aí eu também estou curioso.